Parou por quê? Porque parou. Queridos, quem está feliz, diga amém, Jesus. Fale para o irmão do seu lado. Eu estou feliz porque você está aqui. Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, eu estou feliz porque o Gabriel está aqui. Glória a Deus. Vamos orar? Louvado seja Deus por essa palavra que o Lucas Gabriel trouxe hoje aqui. Que nós possamos buscar em Deus um coração puro. Davi, a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Em uma das suas orações mais sinceras, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito inabalável. Espírito Santo de Deus, eu quero dizer que é maravilhoso estar contigo. Que não existe outro lugar que eu deseje estar mais do que na tua presença. Não existe outro lugar que eu queira estar mais do que no centro da tua vontade. Oh, papai querido, nós te adoramos. Como é bom estar junto com o teu povo. Poder adorar o Senhor, poder te ouvir. Poder tocar o teu coração e ser tocado por ti, Jesus. Vai falando com Deus, diga para Ele que você quer muito que Deus fale com você nessa noite. Fale de todo o seu coração para Ele. Que você não saia daqui com o seu coração vazio. Fale com o Senhor Jesus. Ele está dentro de você. O Espírito Santo se move em você. Fale para Ele de todo o teu coração agora. Diga para Ele: eu não quero sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Continue fluindo aqui, Espírito Santo. Continue fluindo aqui, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de Ti. Nós estamos aqui porque sem Ti nada podemos fazer. Nós estamos aqui porque precisamos ouvir a Tua voz. Não queremos ser dirigidos pelas nossas emoções. Não queremos ser dirigidos pelas circunstâncias. Não queremos ser dirigidos pela necessidade. Não queremos ser dirigidos pelas adversidades. Não queremos ser dirigidos e movidos pelos problemas. Mas queremos ser movidos pelo Teu Espírito Santo. Eu quero ser movido pelo Teu Espírito Santo. Eu não quero ser movido pelas minhas lutas. Eu não quero ser movido pelas minhas dificuldades. Eu não quero ser movido pelas minhas batalhas pessoais. Eu quero ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que todos os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo. São dirigidos pelo Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Não queremos que o Senhor encha este lugar. Nós queremos que esse lugar transborde da Tua presença. Não queremos ser cheios, queremos transbordar. Porque quando eu sou cheio, apenas eu estou recebendo. Mas quando eu transbordo, qualquer pessoa que passa por mim vai ser tocada. Qualquer pessoa que estiver perto de mim vai ser, meu Deus, vai ser molhada, vai ser tocada. Vai ser, meu Pai, em nome de Jesus, afetada por isso. Oh, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor está em mim. Eu sei que o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de tudo que essa pessoa tem pensado. O Senhor sabe de tudo que essa pessoa tem sonhado. O Senhor sabe de tudo que essa pessoa tem sentido. O Senhor sabe de tudo que essa pessoa tem sofrido. Então vem e manifesta a Tua glória. Revela-te. Apareça, Espírito Santo, e fale aos corações de uma forma tão profunda que mesmo que essa pessoa não queira admitir, no fundo do seu ser ela vai reconhecer: o Espírito Santo me tocou, o Espírito Santo falou comigo. Em nome
do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Amém, queridos. Quem está feliz, diga amém. Você está feliz? Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Esses dias estava eu e a minha namorada. Eu tenho namorada, irmão. Estava eu e a minha namorada de madrugada conversando e meditando na palavra de Deus. Quem é casado aqui? E Deus nos deu essa palavra. Deus nos deu essa palavra. O tema da nossa pregação hoje é colocando lenha na fogueira. Essa expressão, na maioria das vezes, ela é usada numa maneira negativa, de uma maneira negativa. Quando alguém fala assim, não coloca lenha na fogueira, você está falando de alguém que está incitando a ira, que está incitando contendas, discussões, que está causando confusão. Mas não é sobre o fogo da contenda e das brigas que eu vou falar hoje. O que nós queremos falar é sobre o fogo do Espírito Santo, sobre o fogo de Deus. Não é sobre o fogo da contenda, da ira, da discórdia. Queridos, eu tenho visto, a nossa igreja vai completar agora em novembro 4 anos. E nesses 4 anos nós vivemos muitas experiências com Deus. Mas de um ano para cá nós temos vivido uma experiência com o Espírito Santo maravilhosa aqui. É tão interessante isso, porque qualquer pessoa que eu convido para vir aqui, qualquer amigo que vem participar de um culto conosco, ministrar aqui na IAFAD, quando eles saem daqui, eles saem impactados. Eles falam assim, meu Deus, esse povo é um povo faminto, é um povo sedento. Esse povo é um povo, nossa, como que é gostoso pregar, como que é gostoso louvar lá naquele lugar. Nós tivemos o último pastor que veio aqui, pastor Kleber de Jesus. Quem estava aqui naquela quarta-feira de feriado, aniversário da cidade, pastor Kleber, irmãos, um homem de Deus, eu não o conhecia, um homem muito usado por Deus. A primeira vez que ele veio aqui, e é interessante que eu tenho uma prática que todo grande homem de Deus ou mulher de Deus que vem aqui, primeiro, jamais eu trago alguém aqui para ministrar nesse altar, se essa pessoa não for relevante na minha vida. O caso do pastor Kleber foi um caso especial, porque a paternidade e cobertura sobre a minha vida, o pastor Leandro falou, quero enviar um amigo meu aí. E eu falei, pode vir. Mas eu tenho uma prática que todo pastor, homem ou mulher de Deus que vem aqui e derrama sobre a igreja, quando termina o culto, depois de ter aquela comunhão com eles, num momento assim que quase eles já estão indo embora, eu chamo eles para fazer algo que eu creio que muitas pessoas aqui não têm coragem de fazer. Eu chamo eles para a hora da poda. Vira para o seu irmão e diga, a hora da poda. Você sabe o que é isso? Outro dia nós ministramos aqui, que Jesus disse assim, que o ramo que está nele e não dá fruto, ele corta e lança fora. Mas o ramo que está nele e dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Se você quiser continuar frutificando, se você quiser continuar crescendo, se você quiser continuar sendo uma bênção e cada dia uma bênção maior, você tem que aprender uma coisa. A pessoa que quer crescer em Deus, ela não pode rejeitar a poda. Aquele momento em que nós somos podados,
alinhados. E eu tenho essa prática de todo pastor que vem, eu falo, pastor. E nesse dia foi até interessante que um discípulo meu estava comigo, levando o pastor Kleber embora. E foi bom ele ter visto aquilo. Porque às vezes as pessoas acham que o pastor só tem a faca para podar os outros. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca vai ter autoridade para podar os outros se você não aceitar ser podado. Você nunca vai ter autoridade para podar quem quer que seja, se você primeiro não aceitar ser podado. E eu gostei que ele estava presente, porque ele viu que eu não espero, irmãos. Irmãos, eu quero mais de Deus, queridos. Eu quero mais de Deus para a minha vida. Eu não espero, não. Eu vou lá e falo, se tiver, já poda. Vai doer, mas eu quero. Eu quero crescer. Eu quero cada dia ser uma bênção maior. Aí sabe o que o pastor Kleber falou? Eu perguntei, pastor, tem alguma observação que o senhor quer fazer? Ele é um profeta. O profeta, você não precisa ficar muito tempo perto dele, que ele já faz a leitura, meu irmão. Eu falei, tem alguma coisa que o senhor quer falar para mim, para minha esposa? Ou quer falar da igreja? Alguma recomendação que o Espírito Santo está colocando no teu coração? Aí o pastor Kleber falou assim, irmão, o mais difícil a IAFAD já tem. Que é uma igreja que tem fome e sede de Deus. O mais difícil já tem, que é um lugar onde o fogo de Deus está queimando. Talvez muitos aqui nunca tiveram a experiência de ir num lugar frio. Mas, irmãos, é gostoso estar num lugar assim, onde você pode ter liberdade para adorar e se entregar totalmente para Deus. Ele falou assim, o pastor Kleber até brincou, ele falou assim, olha, irmão, ali na IAFAD assim, você risca o fósforo assim, ó, e o fogo já vem. E depois que ele falou aquilo, eu comecei a orar sobre isso e falei, Deus, mas... Aí ele me deu algumas diretrizes de algo, de um novo tempo, algo que já está acontecendo na nossa igreja, mas ele como profeta de Deus, ele me mostrou algo, ele disse, olha, essa igreja está passando por uma reforma, porque coisas maiores ainda estão por vir. Ele declarou isso sobre esse lugar. Mas aí eu fui orar, e de repente eu começo a perceber, nós acabamos de vir de 2 encontros com Deus, 2 retiros, que as pessoas voltaram voando na presença de Deus. E sabe o que Deus falou no meu coração? Que o nosso maior desafio hoje aqui não é queimar, mas é manter o fogo aceso. Porque muitas vezes, irmãos, nós já vivemos experiências com Deus, já tivemos, sabe, manifestações de Deus na nossa vida, e quando nós menos percebemos, o fogo foi apagando, esfriando, e de repente, aquela pessoa que um dia estava tão perto de Jesus, e tão cheia de Deus, e sabe, uma pessoa que estava o fogo queimando tão tremendamente na vida dela. E é importante eu destacar isso. Por que tem que queimar? Porque Jesus, ele disse lá em Apocalipse, ou você é quente, ou você é frio, porque se você for morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. É engraçado quando Deus fala isso, porque ele fala assim, ou você é quente, ou você é frio. E ele condena o morno, porque o morno não é o frio que está esquentando, o morno é o quente que está esfriando. E eu estava orando sobre isso, e Deus falou claramente para mim, sabe por que ele fala que você tem que ser quente ou frio? É que você precisa definir no teu coração o que você quer. Você precisa definir no teu coração o que você quer ser. Queridos, eu não quero ser frio, porque frio, a frieza é uma das características de morte. Uma das características de um cadáver é a temperatura fria. Eu não quero ser frio. O frio é insensível. O frio é indiferente. Eu não quero ser frio, eu quero ser quente.
Eu quero que o fogo do Espírito Santo continue queimando na minha vida todos os dias. Só que a verdade, queridos, é que nós já vivemos muitos altos e baixos com Deus. A verdade é essa. Você já teve momentos que você estava tão cheio de Deus. E já houve momentos que talvez você se sentia tão vazio, que talvez você não queria nem vir à casa de Deus. Então, o ponto-chave para nós, queridos, nós já aprendemos como queimar. Nós já aprendemos como, sabe, estar no fogo de Deus. O que Deus ele espera de nós é que esse fogo ele se mantenha aceso. Porque de nada adianta você estar cheio do fogo de Deus hoje, se daqui um mês você vai estar frio. É se manter no fogo de Deus. Aqui em Levítico capítulo 6, Levíticos, capítulo 6, versículo 12, diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Eu gosto daquela tradução de João Ferreira de Almeida que ele fala: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Repita isso comigo: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Queridos, mas é interessante que antes dele falar isso, Deus está dando ordenanças para Moisés passar para os sacerdotes sobre o holocausto, que o fogo não podia se apagar. Mas ele ensina como que o fogo não vai se apagar. Ele diz: o sacerdote acenderá, colocará lenha naquele fogo toda manhã. Repita: toda manhã. Toda manhã. Toda manhã. Provérbios capítulo 26, 20 diz assim: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Como nós ensinamos no início, não estamos falando sobre o fogo de contendas, estamos falando sobre o fogo do Espírito. Então a parte que nos interessa é a parte A. Sem lenha a fogueira se apaga. Existem traduções, talvez é a sua, que diz: sem lenha o fogo se apaga. Olha para o seu irmão e diga para ele: sem lenha o fogo se apaga. E se apaga mesmo, irmão. Irmãos, pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser o que for, pode ser líder de célula, pode ser o que for. Você pode, olha, posso falar uma coisa para vocês? É possível alguém estar cantando aqui e não estar queimando. É possível alguém estar pregando, estar no altar pregando, e já não tem mais o fogo do Espírito. É possível você estar aqui todo domingo, e o fogo de Deus já não está mais queimando como antes. Só que você sabe disso. Porque nós sabemos quando o fogo, ele vai se apagando. Irmãos, aqui ele está dizendo que o sacerdote deveria colocar lenha toda manhã. Irmãos, a grande verdade, olha, nós acabamos de vir de 2 retiros. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês que foram nesse retiro, vocês tiveram um encontro maravilhoso com Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava conversando com um jovem esses dias. Eu falei para você que quando você saísse de lá, o mundo ia continuar o mesmo. As pessoas que você convivia, seriam as mesmas. Você mudou. Só que eu vou dizer uma coisa para você, queridos, nós passamos 3 dias lá, num sítio, buscando a Deus. Só que, para o fogo continuar, nós temos que ter um encontro todos os dias com Ele. Não é só no final de semana. Tem que ser contínuo. O sacerdote colocava lenha toda manhã. Por quê? Sem lenha o fogo apaga. Irmãos, é muito sério isso. Você pode estar queimando, mas se você não afiar o machado e cortar lenha e colocar lenha no fogo, o fogo vai se apagar. Irmão, se você não vigiar, você vai se apagar.
Daqui a pouco você está vindo só por vir. Daqui a pouco você não tem mais aquela vontade, aquele desejo ardente de buscar e servir a Deus. O texto que nós vamos estudar e vamos parar nele é Lucas capítulo 18, versículo 1 em diante. Lucas 18. Tem que colocar lenha. Mas pastor, que lenha é essa? Que lenha é essa, pastor? Você vai ver. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 1 ao 8 diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faz-me justiça contra o meu. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importune com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O Senhor Jesus, olhando para os seus discípulos, Ele vê a necessidade de ensinar a eles a importância de orar, o dever de orar sempre e não desanimar. Irmãos, a oração, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, se você tiver com o teu coração aberto para receber essa palavra que Deus colocou no meu coração, nunca mais a sua vida vai ser a mesma, em nome de Jesus. Se o seu coração estiver aberto para receber a palavra que Deus colocou no meu coração, sua vida não será mais a mesma. Jesus, Ele quer ensinar para os discípulos o dever de orar sempre e não desanimar. Ele fala do desânimo. Olhe para mim aqui. O desânimo é algo que você precisa aprender a lidar com ele. Você precisa aprender a lidar. Essa lenha que o sacerdote colocava no altar para o fogo continuar, irmãos, essa lenha, ela é oração. A oração é a maneira de manter o fogo aceso. Quando eu falo de você afiar o machado, afiar o machado, querido, é palavra. É aquela pessoa que está sempre mergulhando na palavra, que está sempre com fome da palavra, ela está afiando o machado dela, para que quando ela for cortar lenha, para quando ela for orar, a oração dela tenha consistência. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Por que é tão difícil conversar com alguém que a gente não tem intimidade? Porque não tem assunto. É muito difícil você conversar com alguém que você não conhece. É verdade ou não é? A conversa fica superficial, a conversa fica rasa. Mas quanto mais intimidade que você tem, mais profundo é o assunto, mais profunda é a conversa. Você quer conhecer a Deus? Conheça a sua palavra. Busque conhecer a palavra de Deus, que quando você for orar, você vai ter tanta coisa para falar com Deus, e Ele vai ter tanta coisa para falar com você. Mas entenda bem, eu estava olhando para a minha vida mesmo, e eu disse,
Por que o fogo apaga? Porque muitas vezes nós desanimamos. Desanimamos de orar. Desanimamos de buscar a Deus. E eu estava orando a Deus, falei, Deus, mas por que as pessoas desanimam? Por que as pessoas desanimam de orar? Desanimam de buscar a Deus? Você sabe por quê, queridos? Porque o nosso entendimento sobre oração está completamente errado. Nós achamos que oração é apenas uma ferramenta para você obter algo de Deus. Você baseia o sucesso da tua oração nos resultados que você tem. É claro que a oração, ela é sim uma ferramenta de você alcançar objetivos, porque a Bíblia ensina isso. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia diz, e buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. A Bíblia diz, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. A Bíblia diz que aquele que pede recebe, aquele que busca ele acha, aquele que bate a porta vai se abrir. Só que tem algo aqui que Deus me mostrou que é tremendo. Você sabe por que nós desanimamos? É porque quando você ora e você consegue resposta, é maravilhoso. Quando você ora e você tem resultado da sua oração logo, você tem resposta da oração logo, é maravilhoso. E quando você ora e não tem resposta? E quando você ora e a resposta não vem? E quando você clama e parece que nada está mudando? E quando você ora e parece que ninguém está te ouvindo? Aí sabe o que acontece? Nós paramos de orar. Porque a nossa oração, o nosso entendimento de oração, está relacionado a resultados. Queridos, orar é algo muito além do que resultados. A oração é o combustível da nossa intimidade com Deus. A oração é como uma porta que você pode abrir ela a qualquer momento. E quando você entrar naquele lugar, porque, irmãos, eu vou falar para você, fala a verdade. Aqui na igreja você percebe isso. Quando nós estamos entrando assim, quando nós começamos a orar e se entregar para Deus, parece que nós entramos em outro lugar. Parece que nós entramos em outro lugar. Parece que você já não está mais naquele lugar. Parece que abriu uma porta assim e você entrou no lugar. E quando você entrou lá, Jesus estava te esperando de braços abertos, dizendo, ô meu filho, vem cá. Você sabe por que você desanima de orar? Porque eu já me desanimei tantas vezes de orar. E porque paramos às vezes de orar. É porque nós condicionamos a nossa oração aos resultados que nós temos. E esquecemos que a oração é muito mais do que obter resultados de Deus. Orar é muito mais do que você conquistar coisas de Deus. Quando você ora, muito mais do que conquistar coisas, você está conquistando o coração de Deus. Muito mais de conquistar bênção, você está conquistando o abençoador. Você está se aproximando de Deus. E Jesus, para ensinar os discípulos sobre isso, ele pega uma parábola, uma ilustração. Jesus usava muito esse método de uma mulher viúva e de um juiz injusto que não temia a Deus e nem respeitava as pessoas. E aquela mulher, todos os dias ela ia lá, faz-me justiça contra o meu adversário. E aquele homem desprezava ela. Aquele homem não dava atenção para ela, mas no outro dia ela estava lá mais uma vez. Faze-me justiça contra o meu adversário. Irmãos, é interessante esse texto. Eu já li tantas vezes. E dessa vez, quando eu fui ler, Deus abriu tanto o meu entendimento. Preste atenção. Às vezes nós olhamos e achamos que o juiz é o vilão da história. Nós achamos que o vilão dessa história da Bíblia é o injusto juiz, que não temia a Deus e nem as pessoas, mas não era ele. O alvo daquela mulher não era o juiz, era o adversário. Ela tinha um adversário que estava atrapalhando ela.
que estava impedindo algo na vida dela. E ela queria ver a justiça contra aquele adversário. Você sabe o que a Bíblia diz? Lá na carta de Pedro: vigiai e orai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Irmãos, o nosso inimigo, quem é casado aqui? Levante a mão. A sua esposa não é seu adversário. O seu marido não é o seu adversário. Você tem filhos? O seu filho não é o seu adversário. Seus pais não são seus adversários. Paulo escreve uma carta a Efésios dizendo: porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os príncipes das trevas e potestades do ar. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. As pessoas que muitas vezes estão na nossa vida, elas não são nossos adversários, elas não são nossos inimigos. Talvez elas hoje tenham sido usadas pelo diabo, mas elas não são do diabo. Deus criou elas e Deus olha para elas e vê filhos e filhas. O vilão da história não é o juiz, é o adversário. Na verdade, essa é algo que Deus falou no meu coração. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas que muitas vezes estão na nossa vida, as pessoas que muitas vezes passam na nossa vida, muitas vezes elas fazem parte do processo de algo que Deus quer fazer em você. Entendeu? As pessoas que nós lidamos, as pessoas que passam na nossa vida, as pessoas que nós convivemos, muitas vezes elas fazem parte de um processo de algo que Deus quer fazer em você. Irmãos, aquela mulher, ela tinha muita fé. Aquela mulher era diferente, irmão. Eu imagino ela, uma senhorinha daquelas, do ciclo de oração. A irmãzinha do coque. Irmãos, presta atenção. Aquela mulher tinha muita fé, porque ela olhava para um cara injusto, que tinha uma má fama tremenda, e ela olhava para ele, e ela acreditava que aquele homem, ele ia mudar a natureza dele, e ia fazer algo completamente diferente do que ele já tinha feito durante toda a sua vida. Aquele homem ia fazer justiça, ele ia cooperar com a verdade, ele ia fazer o que é certo. Irmãos, em nome de Jesus, olhe para mim aqui, sabe o que Deus me mostrou? Sabe por que aquela mulher, ela insistiu com aquele homem, mesmo ele tendo 1000 motivos para ela desistir? É porque ela olhava para aquele homem, não com os olhos naturais, ela olhava com os olhos espirituais. Ela olhava para aquele injusto juiz e ela acreditava: o meu Deus é poderoso para mudar a natureza desse homem, para fazer esse homem que é injusto começar a ser um justo juiz. Irmãos, olhe para mim aqui, recebe isso no teu coração agora. Olha aqui, as pessoas da sua casa, as pessoas que você convive, elas não nasceram para ser do jeito que elas são hoje. Se você acreditar, se você perseverar, se você crer, Deus vai te usar como uma ferramenta para mudar a realidade da vida dessas pessoas. Irmãos, é muito forte isso. Ela olhava para aquele juiz, imagine, irmãos, ela indo no outro dia. A secretária avisa: a senhorinha está aí. Quem? Aquela mulher lá. Fala para ela sair daqui. Irmãos, olha aqui. Deixa eu explicar uma coisa para você. No processo da transformação de uma pessoa, muitas vezes você vai ser ofendido por ela. Você sabia disso? No processo da transformação de alguém, às vezes aquela pessoa que você mais ora para ela é a que vai mais te machucar. Sabe, olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha aqui, olha aqui. Vou dizer uma coisa para você. Sabe o que eu mais tenho orado a Deus? Eu quero ter um coração como o coração de Jesus. Irmão, Jesus não se ofendia com as pessoas. Ele não se ofendia. As pessoas queriam apedrejar ele, as pessoas queriam matar ele e acabaram crucificando. As pessoas falavam mal dele, as pessoas faziam o que queriam. E ele continuava olhando para elas,
Não com uma visão natural, mas com uma visão sobrenatural. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se você começar a olhar diferente para as pessoas, principalmente as da sua casa, e se você não permitir que o comportamento e a postura que elas têm com vocês influencie na sua comunhão com Deus e na sua perseverança em oração, irmãos, em nome de Jesus, o que Deus fez com aquela viúva, Deus vai fazer com você na sua casa. Aquele que todo mundo diz, essa aí nunca vai entregar a vida dela para Deus. Isso aí é injusto, ele é mau, é assim, é assado. Irmãos, eu fico imaginando aquela mulher todos os dias indo lá. Até que eu fico imaginando o juiz chegando e falando assim, não, eu vou lá falar com ela. Deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Eu não vou fazer justiça. Eu não vou mudar a minha natureza, eu não vou mudar. Mas ela não desiste. Eu fico imaginando aquele homem furioso dizendo, some daqui. Aí eu imagino a mulher abrindo um sorrisinho assim. Você vai mudar. Você vai mudar. Porque eu não vou desistir enquanto não ver a mudança na sua vida. Eu não vou parar. Não importa o que você faça, eu não vou parar. E sabe o que me dá certeza que você vai mudar? É que operando meu Deus, ninguém impedirá. Irmãos, aquela mulher, ela perseverou. Ela olhou, ela conseguiu enxergar naquele homem uma pessoa que ninguém enxergava. Ela conseguiu olhar para aquele injusto juiz e crer, ele vai mudar. Ele só faz injustiça, mas a partir de agora ele encontrou alguém que persiste, que persevera. Alguém que não vai deixar o fogo se apagar. Alguém que não vai recuar. E eu creio na mudança. Eu creio na mudança. Ela perseverou. De tal forma que sabe o que o juiz falou? A Bíblia diz assim: por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva vem me aborrecendo, eu vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Irmãos, posso falar uma coisa para você? Quando você está certo daquilo que você quer em Deus, quando você está certo daquilo que você crê em Deus, se você tem certeza do Deus que você serve, não importa como a pessoa é, você sabe que se você não sair do seu lugar em Deus, a mudança vai chegar na vida daquela pessoa. Vai chegar, irmãos. Porque ninguém pode lutar contra Deus, irmãos. Ninguém pode lutar contra Deus, meu querido. Lutar contra Deus é a mesma coisa que você querer lutar contra o vento, querer lutar contra a correnteza. É impossível. Uma hora ou outra vai cansar. E uma hora ou outra, sabe o que vai acontecer? Com o cidadão que está lutando contra a correnteza, vai ter uma hora que ele vai cansar e ele vai se entregar e a correnteza vai levar ele. E o que eu mais quero é ver o rio de Deus levando todos da minha casa, levando para as águas profundas em Deus. Queridos, eu vi já várias pessoas questionando se Deus é influenciável. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, tudo que eu faço, o Senhor coopera comigo. Quando eu estou na vontade de Deus, tudo que eu fizer, Deus vai cooperar. É bíblico. Romanos 8:28 diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, a verdade é uma só: quando você está na vontade de Deus, você está correndo não no seu plano, mas é no plano dele. Você está andando não na sua direção, mas é na direção dele. E quando você está na direção dele, quando você está caminhando em direção a ele, no propósito dele, no plano dele, no projeto dele, tudo vai cooperar a seu favor, porque Deus vai te ajudar. Deus ajuda quando você está buscando a vontade dele. Você acha que Deus queria que aquela mulher desistisse? Não. Porque, irmãos, olha que coisa linda.
no processo dela alcançar aquilo que ela tanto queria, que era ver a justiça sendo acionada contra o adversário dela, naquele processo onde ela foi abençoada, aquele juiz injusto também foi, porque ele fez algo que ele não estava acostumado a fazer. Olhe para mim aqui. No processo das bênçãos que Deus tem para a sua vida, tem muitas outras pessoas que vão ser abençoadas pelo caminho. Muitas outras pessoas que você vai ter que lidar com elas. Olhe para mim, tem pessoas que você vai dizer assim: Deus, por que essa pessoa está no meu caminho? Por que o Senhor colocou essa pessoa? Por quê? O Senhor não vai com a minha cara? Por que o Senhor colocou essa pessoa? Não, porque essa pessoa faz parte desse processo de bênção na sua vida. E não é só para que você alcance a bênção, e não é apenas só para que ela alcance, mas é porque Deus, no processo, quando nós estamos buscando algo em Deus, Deus ele quer tratar conosco, Deus ele quer romper algumas coisas em nós. Você só quer uma bênção, Deus quer a bênção que você quer para a sua vida, mas ele também quer ver transformação real chegando em você. Deus não quer só te dar uma bênção, Deus quer promover uma transformação radical na sua vida. E por isso que Deus, irmãos, ele não vai dar as coisas da maneira que nós queremos. Mas nós estamos vendo aqui Jesus falando, ensinando sobre orar sempre, sobre persistir, sobre não desistir. Irmãos, seja sincero. Talvez você já teve a experiência de orar por uma pessoa. Irmãos, parece que quanto mais você ora por aquela pessoa, parece que o inimigo mais furioso, ele tenta fazer você desistir de orar por ela. É verdade ou não é? Você fala assim: eu vou orar, eu vou parar de orar por essa pessoa, eu vou parar de clamar pela vida dela. Quanto mais eu oro, parece que ela mais se endurece. Irmãos, você precisa começar a entender que o nosso Deus, ele se move numa dimensão de fé. Sabe o que isso quer dizer? Que não importa o que o diabo te mostrar, continue orando, continue buscando, continue clamando, continue crendo, continue acreditando, porque ainda que os seus olhos não estejam vendo nada, Deus está operando sobre a vida dessa pessoa. O nosso Deus, ele se move pela fé. Eu até digo para você que eu já percebi isso no diabo. Quando Deus está começando a afetar aquela pessoa, parece que o diabo quer irritar mais ela. Quando Deus, presta atenção, o diabo é tão burro que ele não consegue esconder às vezes as coisas que ele faz. Porque não há nada de oculto que não seja revelado. Presta atenção, quando a sua oração começar a ter efeito sobre alguém, vai parecer que aquela pessoa está pior. Mas é porque o diabo já está perdendo a batalha dele. E sabe que ele está? Ele está nervoso. Ele está nervoso. Ele está dizendo: não, eu tenho que fazer ela parar. Eu tenho que fazer ela parar. Eu tenho que fazer ele desistir. Eu tenho que fazer ele recuar. E parece que aquela pessoa fica mais nervosa. Irmãos, a Bíblia fala de um jovem que Jesus libertou. Que quando Jesus foi chegando perto dele, o espírito imundo começou a sacudi-lo. Só que ele sacudiu aquele menino pela última vez. Ele sacudiu porque ele sabia que naquele dia era o último dia dele na vida daquela pessoa. E ele recuou, meu irmão. Irmão, o diabo pode sacudir, o diabo pode gritar, o diabo pode fazer o que for. Persevera em oração, não desista, continua, porque o diabo sabe que se você não recuar, ele vai ter que recuar. Se você não desistir, ele vai ter que desistir. Se você perseverar, o diabo sabe que ele vai ter que sair. Essa palavra Deus me deu, mostrando que uma pessoa que decide orar, não importando com os resultados, mas que busca e se entrega e se lança em Deus, queridos, ainda que aparentemente esteja demorando, uma hora a resposta vai chegar para você.
Não porque você está orando para receber apenas a resposta, mas é porque independente se a resposta vier ou não, você vai continuar orando. Você vai continuar buscando. E sabe o que acontece, irmãos? Quanto mais perto de Deus você estiver, mais Deus vai poder derramar sobre a sua vida. E o mal não vai ter poder sobre você e nem daqueles da sua casa. Busque a presença de Deus. Não baseie a sua intimidade em resultados. Porque às vezes os resultados não vêm, queridos, na hora que nós queremos. Às vezes os resultados não vêm. Mas nós não oramos porque queremos apenas resultados. Claro que nós queremos resposta. Claro que nós queremos ver as coisas mudando na nossa vida. Mas o que nos motiva a orar não é o resultado, mas é a pessoa do Espírito Santo. É a pessoa de Cristo. Se Cristo não for suficiente para fazer você orar todos os dias, quer dizer que a sua paixão por Ele esfriou. E você já não ama Ele tanto assim. Quem é casado aqui, levante a mão. Vou falar com os homens. É todo dia que a esposa está de bom humor? Sim, sim. Tá bom, vou falar com as irmãs, que os homens... Ei, irmãs, é todo dia que o maridão está de bom humor? Sim. Tá bom. Conta outra. Tem que ser sincero, né? Não, é porque o marido deve ser um robô. Eu deixo ele na tomada, pastor, a noite inteira. Quando ele acorda de manhã, já acorda. Bom dia. Esse aí esse está todo dia de bem com a vida, meu irmão. O robô? Não é todo dia que nós estamos bem-humorados. Não é todo dia que nós acordamos, às vezes, cheios de fé. Mas sabe o que faz? Sabe por que existem casamentos que eles nunca vão acabar? Porque independente de como aquela pessoa acorda, o que faz a pessoa olhar para ela e agir com amor, não é aquele momento dela, mas é o que ela representa para a sua vida. Não é se naquele dia ela não está bem, mas é tantos dias que eu não estava bem e ela me entendeu. Irmãos, relacionamento com Deus é algo muito tremendo. Eu não posso ser ingrato com Deus, irmão. Seja sincero, quantas coisas Deus já te deu, Deus já operou na sua vida. É verdade ou mentira? Não, é verdade ou mentira que eu estou dizendo para você? Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Quantos livramentos? Talvez não era nem para você estar aqui hoje vivo. Deus te livrou. Não é porque aquilo que você quer hoje ainda não chegou, que você tem que esquecer daquilo que Deus já fez. Eu não posso ser ingrato com Deus. Eu tenho que perseverar em buscar a presença dEle, estar perto dEle. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. É impossível, olhe para mim aqui, para encerrar. É impossível você estar perto de Deus e não acontecer nada na sua vida. É impossível você estar perto de Deus e não acontecer nada. Porque Ele é o próprio milagre. Ele é o próprio Deus Todo-Poderoso. Ele é grande. Busque a presença de Deus. Vai para perto de Deus. Sem se importar com o que vai vir ou se não vai vir. Criança é muito engraçado, né, irmão? Criança às vezes te dá cada resposta, né? Irmãos, já pensou se os nossos filhos só quisessem estar perto de nós quando tivéssemos algo para dar para eles? Tem dia que você não tem o que dar. É verdade ou não é? Quem tem filho aqui? Tem dia que você não tem o que dar para ele. É verdade ou não é? Às vezes não caiu o pagamento, às vezes está sem dinheiro. Mas eles estão ali, queridos. Eles estão ali.
Eu quero estar perto de Deus independente do que Ele tem para me dar. Na verdade, sabe o que eu quero? Estou falando eu. Se você quiser, receba para a sua vida. Eu quero estar mais perto dos pés dele do que das suas mãos. Eu quero estar mais perto dos pés dele do que das suas mãos. Tem pessoas que só querem as mãos de Deus. Só querem o que Ele pode dar e não o que Ele é. Eu quero Deus, querido. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe, nós vamos preparar o momento da ceia agora. Momento da ceia. Eu queria que você aproveitasse esse momento para você orar. Sabe, para você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, suas falhas, seus erros. Queria que você colocasse a sua vida diante de Deus. Deixa Deus limpar o teu coração. Deixa Deus limpar a tua mente. Se entrega para Deus, sabe, sem se importar o que Ele pode te dar ou não, mas pelo que Ele é. Se derrama na presença de Deus agora. Libera o perdão. Limpa o coração. E sabe o que vai acontecer? Você vai sair daqui com seu espírito, sua alma leve, limpo, cheio de paz e de alegria. Comece a falar com Deus, feche seus olhos, vai falando com Deus. Feche os olhos, para que nada e ninguém tire a sua atenção. A tua face queremos ver. 1000 graus, nós vamos trazer o som do céu pra essa terra.